Vamos fazer a nossa oração, né? Primeiro de tudo, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade no nosso cantinho, por essa oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho, com base no livro Espírito da Verdade, do nosso querido Chico Xavier, Divaldo Vieira. Agradecemos, Jesus, por toda essa luz que vem do Evangelho, todo o amparo que recebemos nesses momentos de estudo. Vamos lembrar também da nossa sala 1, onde nós depositamos as nossas energias de amor, nosso desejo, né, que o trabalho do nosso cantinho se estenda cada vez mais em socorro aos nossos irmãos mais necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. Lembremos também de vibrar pelos fundadores do nosso cantinho, seu Fausto, Dona Luísa, Dona Lídia, e a nossa querida Leda, que está entre nós. E vamos para levar toda essa energia de amor e de luz à nossa sala 1, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Nós estamos estudando o item 6, né, do livro Espírito da Verdade, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, não, do Valdo Vieira, que é no Urupá, né? E do espírito Hilário Silva, né? Estou colocando aqui, só para a gente lembrar, né, o finalzinho da história, né, trazida por Hilário Silva, de uma senhora, né, que trabalhava no centro espírita, cuidava de criança e foi numa cidade vizinha. E lá ela foi muito mal recebida por algumas pessoas, chegaram até a agredi-la com pedra, né, ela foi atingida na cabeça e ficou sangrando, né? Mas alguns que lá trabalhavam, simpatizantes da doutrina, a ampararam, ajudaram. E interessante que durante a noite chega uma mãe desesperada até ela, né? E chama para ela ajudar, e quando ela vai ajudar, o filho da senhora foi quem lhe atirou a pedra. E ela atende o rapaz, ajuda, ele estava tendo uma crise de meningite muito séria, ela passa a noite ajudando. E de manhã o rapaz melhora e reconhece a senhora, né? E se dirige a ela dizendo: a senhora me perdoa? Ele, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita, ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Claro, o seu. E nesse capítulo que nós vamos estudar, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 10, e o item 16, que deu suporte a essa mensagem de Lário Silva, né, nós vamos ver assim, a importância do perdão. E nesse caso aqui, o perdão foi uma sementinha que brotou no coração desse rapaz, né, pelo exemplo da dedicação dessa senhora, e levou a ser também mais um trabalhador da seara. Então, a gente vê a importância, né, que a gente faça uso sempre do perdão, né, em favor de todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Muito bem. Nós já entramos, já estudamos outros itens do capítulo 10, né? Na semana passada, a gente estudou o sacrifício mais agradável a Deus, né? Que é baseado nessa mensagem de Mateus. Se, portanto, quando fortes depor vossa oferenda no altar, vos lembraste de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois, então, volta a oferecer.
Então, o Mateus está nos lembrando da importância, né, da gente, antes de ficar preocupado com os rituais, né, que a gente faça realmente a oferta do nosso coração, né? Muitas vezes que é o perdão, como aconteceu com aquela senhora relatada pelo Hilário Silva, né? Não vou entrar em detalhe, porque nós já estudamos esse capítulo, né? Nós estudamos também o arqueiro e a trave no olho, né? A gente pega essa imagem assim bem, vamos dizer assim, exagerada, né? Mas é mais ou menos isso, a pessoa com a trave no olho tentando ajudar uma pessoa com um cisco, né? No olho. Chega a ser até engraçado. Como é que vede um arqueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Oh, como é que diz o vosso irmão, deixa-me tirar um arqueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Lógico que isso é uma passagem, vamos dizer assim, a gente chama de hiperbole, né, exagerada, né? Mas dizendo o seguinte, antes de você ficar criticando as pessoas, veja o que você precisa fazer para corrigir as suas imperfeições, né, suas dificuldades. Depois, à medida que você melhora, aumenta a sua moral, a sua condição espiritual, talvez você possa, no futuro, ajudar aquele que tenha talvez uma imperfeição bem menor do que a nossa, né? Bem menor do que a sua. Bom, aí vamos entrar num novo item, né? Que é o item 11 a 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A gente lembra dessa passagem, né, do Evangelho, onde a mulher adulta, né, eles perguntam para Jesus, para tentar colocar ele numa situação difícil, se deveria ou não apedrejá-la porque ela foi pega em adultério, né? E Jesus dá aquele choque psicológico na multidão, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles foram saindo um a um, né? Porque eles tinham muito, principalmente os mais velhos, né? Tinham muitos pecados em sua caminhada terrena, né? Então, muito interessante essa passagem, muito importante, né? Diz assim: não julguei a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado a outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vós tenhais servido para com os outros. Então, essa passagem que nós vamos estudar, né, ser comentada pelo Espírito da Verdade, por Allan Kardec, é baseada nessa passagem de São Mateus, que está no capítulo 7, no versículo 1 e 2. E continuando, né, tem outra passagem também, que está em João, que é a seguinte: então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, né, que é aquela figura que nós colocamos ali, que fora surpreendida em adultério e pondo de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adultas, ou seja, apedrejem. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentar e ter do que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que interrogava, esse, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando os primeiros velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então levantou-se, perguntando-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vá-te e de futuro não tornes a pecar. Isso está no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. Então é sobre essa passagem que o nosso querido Allan Kardec, né,
vai comentar para nós. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, diz Jesus. Então, vocês veem a importância, né, a gente tem muitas vezes um mau hábito, né, de julgar as pessoas. Mesmo que a gente não fale, muitas vezes a gente faz o julgamento por pensamento. Né? E pensamento, a gente já está aprendendo, né? Pensamento é matéria, pensamento afeta as pessoas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado até com os nossos pensamentos em relação a julgar o nosso próximo. Né? Porque, como diz ali atrás, né, na mesma medida que nós julgamos as pessoas, nós também seremos julgados. Né? Portanto, seja conforme a vez julgado a outro, empregar-se-á convosco na mesma medida que vos tenha servido para com os outros. Está ali em São Mateus. E essa história que é trazida em João é muito interessante, porque Jesus, ele chama de dar um choque E Jesus tinha essa capacidade, pela moral dele, né, de tocar as pessoas. Né? Então, ele fala assim, tudo bem, vocês querem apedrejar, vocês querem seguir Moisés, tudo bem. Aquele que tiver sem pecado, né, aquele que nunca cometeu nenhum erro na vida, ninguém nunca escorregou, que atire a primeira pedra. E é muito interessante que eles pegam a mulher adúltera. E o homem adúltero que estava com essa mulher? Ninguém fala nele, né? Muito interessante a sociedade na época de Jesus, né? Quer dizer, e muitos daqueles ali que estavam então, provavelmente junto com Jesus já tinham participado, né, de adultério, mas só a mulher é apedrejada, né? Muito interessante de pensar sobre isso. Então Jesus põe na mão deles. Na mesma medida que você julga essa senhora, e vocês? Como é que vocês estão? Você vê que não ficou né, nessa parábola de Jesus. Só ficou a moça lá e Jesus deu, como sempre, né, um conselho, né? Vai-te e de futuro e não tornes a pecar, não tornes a perder o alvo, a errar, né? Muito interessante. Então, trazendo isso para o nosso dia a dia, né, que é muito importante o Evangelho. Qual é o objetivo de Kardec de ter esse cuidado, né, de fazer todo esse trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo? A minha visão é para que a gente coloque isso em prática nas nossas vidas. Não sei se vocês já observaram, às vezes a gente julga vizinho, julga família, julga os colegas, julga. A gente tem esse mal, vamos dizer assim, esse mau hábito, né? Porque a gente é muito mais fácil olhar o externo, né? Olhar o outro, do que olhar para dentro de si mesmo, não é verdade, gente? Então, isso é algo que a gente precisa pensar bastante, né? E esse é o esforço nosso, de não julgar ninguém. Mas vamos andar mais um pouquinho com Kardec. Alguém gostaria de fazer algum comentário, colocar algum ponto a mais? Ah, e outra coisa que eu esqueci de dar a notícia para vocês, o Alexandre não está hoje com o curso, não sei se vocês sabem, ele está com o sogro hospitalizado, né? Eles fizeram um esquema de rodízio para ficar acompanhando no hospital, né? E hoje o Alexandre está escalado para acompanhar o sogro até às 8 horas. Então, é por isso que hoje eu estou dando continuidade ao estudo, né? Me avisou hoje cedo, não deu tempo assim de eu me preparar um pouquinho para estar aqui com vocês. Então, Kardec, analisando essa passagem, ele coloca: essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Então, nessa situação que é transcrita aqui, como nós já comentamos, né, muitos desses moços aí que estavam, senhores, né, que estavam com a pedra na mão, muitos deles também poderiam ter sido adúlteros, né? Mas a mulher não pode, né? Não dá pedrada nela. Então,
é algo, quando a gente vai julgar uma pessoa, né, a gente vai fazer qualquer juízo, né, de alguém, que a gente olha para a gente primeiro, né? Olha para dentro e fala assim, será que eu estou tão assim, tão isento, né, para poder emitir um julgamento? É algo bem interessante. Bom, vamos andando então. Vocês estão aí caladinhos, nós vamos em frente. Antes de proligarmos alguém uma falta, vejamos, ou seja, acusar alguém de uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Bom conselho, né? O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoas cujos atos se criticam. Ao longo da minha convivência, né, de trabalho, eu vi acontecer muitas vezes assim, que não conhecia a pessoa, falando que a pessoa era isso, a pessoa é aquilo, e a gente depois conhece essa pessoa que estava sendo criticada, a pessoa não percebe nada daquilo que era falado contra ele. Muitas vezes eram movimentos, né, para desacreditar a pessoa por interesse de ocupar o cargo dela, de dificultar acesso dessa pessoa a uma promoção. Quer dizer, há muitas essas intrigas, né, dentro de uma organização. A gente precisa ficar muito atento, né, com esse tipo de comentário. Ficar muito atento mesmo, né? Agora, tem uns que são avisos, ó, toma cuidado com aquela pessoa, ele já tem casos de ter usado a conduta dele para te levar a uma situação difícil. Tudo, quer dizer, são situações que são alertas mesmo para você evitar de entrar numa roubada, né? Em relação a uma pessoa. Mas isso a gente tem que sempre peneirar com muito cuidado quando você vai chamar a atenção, alertar uma pessoa com relação a outra, né? Isso é algo que é muito importante a gente pensar. Pois não, Luzia? Ô, Antônio, não é nada, não. Eu estava mexendo aqui no celular e apareceu essa mão aí, não sei de onde. Então, empresta para a Nilza, que a Nilza está sem mãozinha. A Luzia. Você está com muita mão aí, eu estou sem. Então, ela nem está aqui embaixo, ela está em outro lugar lá e não sei por que ela não. É isso mesmo, ela está em outro lugar. Não está aqui embaixo, não. É a mesma coisa, é o mesmo caso seu aí. Descobri agora. Achou a mãozinha, hein? Achei a mãozinha agora. Eita! Caramba! Como é que faz para tirar ela daqui? Acho que tira. Fica tranquilo. Só que ela está aqui embaixo. Eita, mãozinha danada. Mão boba. Mão boba. Então, vou cuidado com a mão boba. Ali eu coloquei uma mão ajudando, né, a levantar a pessoa e outra deprimindo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com a nossa fala, né, gente? Muito cuidado mesmo. Não te escusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade, né? Quer dizer, no último caso, desacreditar a pessoa, né? E a gente vê isso muito acontecendo, né? No meio político, então, dá até medo, né? Eu nunca vi tanta trinca, tanta confusão, meu pai. Não sei como é que eles aguentam viver aqui nesse ambiente. Mas cada um tem sua caminhada, né? E ele colocou: o primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque o bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, se a pessoa é uma pessoa de má índole, é um bandido, é perigoso, né? Não tem nada de errado você realmente proteger as pessoas dele, né? Mas é algo que tem que ser feito com muito, mas muito, muito cuidado mesmo, né?
Tem que ter muita certeza e a gente tem que ter uma moral muito elevada para poder fazer isso. Interessante essa colocação do nosso querido Allan Kardec. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante, importa, pois, não se torne em sentido absoluto esse princípio. Não julguei se não quiser ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, Kardec está chamando a atenção da gente. Pera lá, gente. Não quer dizer que uma pessoa que está agindo mal, você não tome uma providência, né, para que reprima essa pessoa, porque ela não cause dano aos demais. E a gente sabe que isso existe. Hoje em dia, então, se dá golpe pelo celular, todo jeito, que a gente tem que estar alertando realmente as pessoas, né, com relação a isso. Eu nunca vi assim, chega no e-mail um monte de amanhã, o seu CPF está cancelado, entre aqui, sua conta foi travada lá do banco, por favor, digitar não sei o quê. Não sei se vocês já viram, vocês devem ter visto isso, porque isso é uma doença, né, hoje em dia. A gente precisa realmente estar alertando as pessoas, né? Meu Deus. Tá cheio, viu, Antônio? Eu não aguento mais receber tanta ligação de gente falando que eu fiz uma compra nas Casas Bahia, na Americana, que no banco vai cair 3 pau para eu. Mas eu nem atendo mais. Eu nem atendo mais. Mas não acaba. Ninguém acaba com essa quadrilha. Ninguém acaba com isso. Meu Deus. Não é Isso é algo, possível. por exemplo, se a gente descobre a raiz disso, onde que está e tal, não tem nada de errado você tomar uma medida, né? Não há nada de errado em relação a isso. Não Mas dá para não dá para acreditar em quase nada hoje, porque vem no e-mail, que nem você falou, vem nas mensagens falando que chegou um pacote no correio, que está lá esperando e clique no link. Clique no link. Aí pronto, né? não, e esse pessoal ganha dinheiro, porque coincide, às vezes, a pessoa ter comprado um produto, ter importado um produto, né? E ele sabe que ele tem que pagar a taxa lá para o correio, né? E a pessoa Isso. desavisada vai, clica e paga. Nossa. E paga. Né? É Um assim. dia desses pegaram a foto do Tadeu do Facebook, pegaram um telefone novo, pré-pago, escreveram para meu pai, eu pedi meu celular e tal, estou precisando que você deposita tanto para mim aqui, que eu chegando em casa eu já acerto com você. Eu olhei aquilo, mas eu lembrei que o Tadeu estava em casa, né? Falei, bom, perguntar para ele se ele perdeu o celular dele, está escrevendo para mim em casa, né? Aí cheguei Estranho, para ele, né? não, pai. Mas muito bem feito, que vai a foto do moleque lá, tá É. direitinho. Aconteceu Então, comigo também, com o Paulinho, o Paulo também veio a foto pedindo, e parecia ele, até o jeito de escrever. Eu acho que eles estudam até o perfil da pessoa. E mãe, até o jeito de falar mãe, o jeito de escrever, eu falei, nossa, mas será que. Ele falou, mãe, desculpa, mas é que eu tô sem o totem do novo celular, não está dando para eu entrar no banco. Será que não tem como você depositar? Eu falei, nossa, que esquisito, né? Será que ele está precisando mesmo? Aí eu liguei para ele. Ele falou, não, mãe, não sou eu, não. É só para você ter uma terrível. ideia, essa inteligência artificial, o que eles fazem? Cuidado quando você for atender o telefone, eles gravam sua voz e depois eles conseguem simular essa em mensagem, sua voz. Então, Você fala assim, pessoa, alô, quem quer falar? Né? Essa pessoa não isso, responde. Nem isso a gente está podendo fazer mais. nem isso. Ah, Eu ouvi dizer isso mesmo, que é melhor nem falar alô, senão eles pegam o timbre da sua voz e passa trote nos outros. não É, é assim, nós Antônio, estamos vivendo. Descobre uma pessoa tá dessa, fácil descobre uma não. coisa dessa, você tome uma ação, né? Mas é uma loucura que nós estamos. Quer dizer, a pessoa, em vez de trabalhar, está arrumando um meio de ganhar dinheiro com essas coisas. Né?
Fazer o quê? Fazer o quê mesmo, Então, então, assim, tem que separar realmente o joio do trigo, né? Mas então, Kardec está tendo esse cuidado de nos alertar que a letra mata, mas o espírito edifica. Quer dizer, não é que a gente não possa julgar, né? A gente tem que saber realmente o que nós estamos fazendo nesse momento. Bastante interessante. Não é possível que Jesus haja proibido se profique, ou seja, se combata o mal, né? Uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos, aquela história do comércio no templo, né? O que quis significar que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Então, esse é o ponto-chave, né? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima aos demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima existe a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente Jesus. Então, Jesus é que tem condição, assim, tem os morais de julgar a humanidade, né? E mesmo assim ele não faz. Bastante interessante, né? E a gente vê tanta coisa acontecendo hoje em dia com relação a esse tipo de julgamento, né, que é uma loucura que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas uma coisa importante e prática nisso aí, quando a gente está somente em trabalhos de desobsessão, o espírito só respeita aquilo que realmente tem autoridade moral. O dialogador, por exemplo, algumas vezes, né, ele é afrontado pelo espírito em função dele não ter, em alguns pontos, o espírito conhece a vida dele, conhece detalhe, e muitas vezes joga isso durante a conversação, coloca isso, você está falando isso, você faz pior do que eu. Então, assim, quem se coloca numa posição de dialogador com os espíritos, de levar o evangelho e tudo, ele tem que trabalhar muito cuidado com relação à própria vida, né? A convivência em família. E há casos, né, da pessoa ir lá e falar assim, mas você está falando isso e isso, mas você gosta de tomar uma, de falar mal dos outros e está aqui querendo dar lição de moral em mim. Então, tem que se tomar muito cuidado, né? Somente quando a gente vai ter trato com o espírito, né? Porque eles veem a gente como a gente realmente é, né? Bom, com relação a isso, não sei o que eu coloquei errado, é sobre esse tema que nós estamos tratando, né? Não julguei isso para não ser julgado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Está tranquilo? Então vamos lá. Agora vamos entrar no outro item, né? As instruções dos espíritos, perdão das ofensas. Até ali atrás eram comentários do nosso querido Allan Kardec, né? É aqui, né? Que ele vai pegando trechos do Evangelho e vai comentando, fazendo a interpretação, nos ajudando a entender melhor, né? Essa passagem de João, da mulher adúltera, né? A gente não está dizendo que a gente não possa julgar as situações que nós estamos vivendo, mas isso tem sempre levado em conta a nossa moral, nosso comportamento, né? Nossa condição moral diante daquele ponto que nós estamos atuando, estamos julgando, né? Muito bem. Então, agora nós vamos falar de perdão das ofensas, né? O capítulo que nós estamos estudando chama Bem-aventurados que são misericordiosos, o capítulo 10, né? Agora nós vamos entrar na questão do perdão das ofensas.
Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Gente, essa questão do perdão é algo... A nossa saúde física depende da nossa capacidade de perdoar. O mais incrível que possa parecer, como dá essa palavra de misericórdia, uma oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos o mesmo pensamento, se deparará sempre. É quando a gente diz no Evangelho: Pai, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, né? Nossos devedores, etc, etc. A gente repete o Pai Nosso com frequência, né? E nós precisamos realmente, para a nossa saúde física e mental mesmo, fazer uso do perdão de sempre, né? Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoará mais ilimitadamente, perdoará cada ofensa tantas vezes quanto a ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Sereis brandos e humildes de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Com porventura, às vezes, que o seu perdão desse a te apagar as faltas. É Jesus, né? Quantas vezes, né? É algo para a gente pensar bastante, né? Perdão não é algo fácil, a gente sabe que é trabalhoso a gente adquirir essa capacidade, né? E a gente tem um ambiente melhor para a gente checar se a gente está aprendendo isso aí, é no trânsito. Ali a gente vê o tanto que já andou, o quanto que a gente ainda não andou em relação a isso. Porque uma pessoa desconhecida, às vezes, dá uma fechada, fica murriando na sua frente, acontecem essas situações do trânsito, né? E você já começa a julgar, xingar, ficar bravo, nervoso, e a gente não consegue ficar em paz nessas horas, né? A gente vê que a dificuldade que a gente tem realmente de perdoar. Uma coisa que você nem tem relação, muitas das vezes, com a pessoa, né? Você já entra já em rota de colisão. É algo para a gente tão bom, é uma boa situação essa para ver se nós estamos aprendendo isso ou não. E o local que a gente mais precisa, né, junto à própria família. E aí Deus é danadinho, ele reúne ali na família todo um mecanismo para desenvolver as virtudes, né? Que é do mal que nasce o bem, né? Muitas vezes essas situações difíceis que a gente passa na nossa convivência, é daí que nascerá a nossa virtude, na medida que a gente tem vontade, né, de fazer a mudança interna, né? Mudar de mentalidade, né? Vamos chamar assim. Prestai, pois, ouvido essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Cuidai que o Senhor vos fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da
parte daquele que do alto dos esplendores celestes os tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingata a que deu começo faz 18 séculos. Isso foi escrito no século, gente, no século XIX, né? Por isso que ele coloca 18 séculos. Nós já temos praticamente 20 séculos, né, da vinda de Jesus até nós. E a gente sabe que a melhor maneira de pregar o evangelho não é com palavras, né? Até coloquei a imagem ali para falar em inglês ali, mas ele não é com palavras, mas simplesmente trazer para nossas vidas, né, esse exemplo de amor e de perdão que Jesus nos trouxe. Essa é a maneira de a gente tocar os corações que Deus coloca na nossa vida, né? Espíritas, agora dirigindo a nós, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não devem ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Pois que vós dizeis, espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Muito bem, acabou essa primeira parte. Algum comentário, pessoal? E aí, como é que nós estamos nesse campo aí do perdão? Estamos bem? Está fácil? Está difícil? Está trabalhoso? É uma conquista, né? É uma conquista. É uma conquista abençoada. Eu estava lembrando aqui, eu estava lendo isso aqui, negócio de pegar. Eu tive um amigo, eu já comentei isso aqui com vocês, vou repetir de novo, que a gente ia de ônibus todo dia do trabalho, né, de Campinas a Campo Limpo Paulista, e aí a gente conversava com ele, falando sobre o Evangelho, algumas vezes ele perguntava, ele via lendo os livros, né, ficava perguntando, eu ia comentando. Mas um dia ele deu um clique nele e falou assim, não quero mais saber disso, não. Mas o que houve? Ele falou, vou falar uma coisa para você. Enquanto eu não sabia dessas coisas, levava a vida tranquilo. Agora eu fico sabendo dessas coisas que você comenta aí, que está no Evangelho, eu fui lá, vi que está mesmo e tal. Agora eu fico me sentindo culpado, eu não consigo, né? E que a gente sabe, né, que essa mudança nossa de comportamento, de perdoar, de não fazer comentários, nem pensamento, pensar mal dos outros, isso é um trabalhão danado, né? Porque a gente vem de hábitos milenares, né, de comportamentos milenares. Então, a outra está diante dessa realidade, né? E quando a gente não consegue, a gente fica sentindo culpa, né? Mas não é para a gente sentir culpa. É para a gente continuar no esforço, né? Continuar com vontade de trazer essas virtudes para o coração. Mas nem todo mundo está preparado, né? Nem todo mundo está disposto, né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu lembro disso aí, depois parei de ver que ele não tinha interesse em tudo. Falei, esse é o problema dele. Quando ele quiser, tem os livros, já sabe, vai em busca, né? E no ônibus não era um lugar. Não era um lugar, Não era mas um ele lugar, perguntava. porque Né? é coisas santas nos lugares santos, né? Mas ele via eu lendo, né? Perguntava, mas muito interessante. Mas a gente não aí, pode forçar. Antônio, será que ele não leu mais nem um tantinho do livro? Porque depois que você começa, depois que você sabe que existe essa parte, não tem como mais você... Porque quando a gente não sabe, não sabe. Depois que a gente sabe, a gente tem que tomar uma conduta, né? Mas eu tive notícia dele depois, é uma pessoa querida, né? E ele casou e tal, ele teve uma filha, a filha dele tem alguns problemas, né? E ele veio encontrar ajuda na doutrina, né? Então, de qualquer maneira, acho que ele já estava assim, sendo encaminhado, né? Sim. Então, a própria vida conduziu ele numa situação com a filha, né? Uma pessoa que ele ama e tudo, e passando por dificuldade.
Então, eu sei que ele voltou, não, ele não frequentou o mesmo centro que eu frequentava na época, não, mas um amigo que era colega dele também, né, na outra empresa, que ele mudou de empresa depois, comentou comigo, né? Falou, olha, passou uns perrengues, depois me procurou para ajudar e tal. Aí eu achei muito interessante, porque já ajuda a ter o contato, né? Na hora que passa os perrengues, né? Aí as coisas estão no... Nada é por acaso, né, Antônio? Você já abriu, você foi abrindo já a mente dele, né? Eu estava escutando hoje uma palestra do Tato Savi, Tato Savi. Eu não conhecia ele é muito legal. Eu gostei dele, assim. Hoje ele estava falando a respeito de enfrentamento da morte, né? Quem está estudando, sabendo como que a vida espiritual, quando chega do outro lado de lá, está bem mais acordado para as coisas, né? Porque no livro Mensageiros existe um lugar que eu esqueço o nome dele, do mentor lá que vai levar para ver os pacientes, a maioria que dorme, né? Então ele fala, por que esses que morrem, chega do outro lado, eles ficam dormindo, né? Ficam dormindo muito tempo. Porque eles não têm condição de entender, porque aqui eles nunca viram a vida, a vida espiritual. Então, era assim, morreu, acabou. Então, continua ainda dormindo, só que vai chegar uma hora que vai passar por pesadelos, né? Até chegar no ponto em que vai entender. Por isso que é bom a gente estar estudando, Não, e é abrir a interessante, cabeça. a gente não deve ficar pregando no caminho dos outros assim, né? Mas na medida que a pessoa te pergunta, você fala, né? Você comenta, então a pessoa estiver lendo um livro, quer saber o que é e tal, você explica. E são momentos assim que a espiritualidade usa para dar um toquezinho na pessoa, né? E a gente muitas vezes é instrumento, né, do bem, mas não pode levar isso sem que a pessoa queira, né? Aí o Sim. efeito é outro, né? E aí dá pânico, né? Da pânico. É muita responsabilidade. Aí pode gerar outros distúrbios que não era nem para a pessoa ter, né? Mas nesse livro Mensageiro é muito engraçado que o André Luiz fala, acho que é Cúbio, né? Não me lembro o nome também do instrutor. Eu só lembro que de vez em quando um acorda de noite sai correndo desnorteado, né? Aí o Cúbio fala assim, não deixa, o André Luiz preocupado, queria pegar o rapaz que saiu correndo desesperado, né? Não deixa que daqui a pouco ele vai ser atendido, mas deixa ele correr agora, né? Acabou de acordar naquele galpão, um galpão imenso, cheio de gente ali dormindo, né? Em condições tristes, muitas vezes, com pesadelos e tal. É muito interessante você lembrar disso aqui. Mas como é importante, né? Você está lembrado que nós estudamos sobre o passamento, né, no céu e no inferno, está lembrado? Que explica todo o processo da morte, né? Sim. Do passamento, da morte, do desencarne. Como é bom de saber dessas coisas, né? Isso! Como é bom saber. Bom saber, porque na hora que a gente estiver passando por isso, opa, pera lá, eu já fui, né? Eu acho que eu já fui. Então, a gente ajuda a gente a dar menos trabalho do outro lado. Será que a gente vai lembrar? Ah, vai. Isso fica gravado. O conhecimento não se perde. Tudo que nós estamos estudando aqui, nós não perdemos nada, gente. Acho que é o Paulo Henrique que falou isso. Ele falou que a gente lê um livro, você esquece que você leu, às vezes, um livro, mas parece que você esqueceu, mas você guarda não sei, né, na consciência, alguma coisa que você gostou. Nós temos um corpo mental, né? Nós temos um corpo mental onde tudo fica gravado lá. Nesse corpo mental, nós temos o corpo causal, que é o bicho, né? Onde fica gravado as nossas atrapalhadas. Mas as coisas boas também, fica tudo registrado no corpo mental. Então, a gente não perde nada. Quem estudou a medicina não vai esquecer o que estudou lá desde o início. Quem estudou engenharia não vai esquecer, quem estudou enfermagem.
Seja lá o que a gente está estudando, fica gravadão lá. Não perde, não. A gente só, o cérebro nosso é muito pequenininho. Você imagina vir todo o conhecimento de milhares de vidas que nós já tivemos? Nossa, São milhares de vidas. Não cabe num cérebro humano. Não tem espaço, não tem HD para isso, vou chamar assim. Não tem memória para isso, não física. Né? Mas está gravado espiritualmente, está tudo guardadinho, podendo ficar tranquilo. E tem coisa que a gente não vai gostar de lembrar, não, mas vai lembrar, né? Está lá no pouco. Muito interessante. Por isso que nós precisamos perdoar as ofensas, passar a régua, né, ir limpando o caminho. Isso vai ajudar muita gente, né? É isso mesmo. Tem que perdoar os vizinhos que põem os cachorros latindo, você fica bravo, que aquele cachorro fica latindo, latindo, latindo. Aí eu falo, coitado do cachorro, né? Ele tá sofrendo. Aí eu começo a fazer uma oração pro cachorro. Eu tô aprendendo, viu, Antônio? Do jeito que eu era, quando eu era nova, e no trânsito também, que nem você falou, eu ia atrás. Quando uma pessoa e fazia sinal ainda para mim, assim, eu ia atrás. Agora, nossa, lógico que ainda existe aquela pessoa ainda, né, que de repente vai dar um Hoje eu tive uma impulso assim, recaída. você lembra? Hã? Hoje eu tive uma recaída. Hoje eu tive uma recaída. O cara entrou na frente do meu carro, assim, pegou de surpresa, né? Aí eu dei uma buzinada. Buzinada. Eu não resisti, não. Mas quando assusta a gente acaba mesmo, né? Mas é isso. Essa estradinha da Perdão. Rode aqui está ficando, onde que eu moro aí. Está ficando impossível. Então, a pessoa quer atravessar e nunca acha a hora, o cara faz loucura, né, para poder atravessar. Então, é muito engraçado. Muito bem, olha, então, aí vem Kardec agora no item 15, né? Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, pensar mal dos outros também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Cuidar é, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Eita. Então não adianta esconder as coisas. A espiritualidade vê tudo. Feliz, pois, é aquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Olha que chique. Muito bem. Aí vive bem, né? Como a gente botou essas figurinhas aí, né? Isso aqui é a mensagem do Simeão Bordeaux, 1862. Muito legal. Então, gente, aquele nosso, à medida que a gente vai conseguindo, né, vencer, não, não ficar pensando, né? E a gente é danado, né? A pessoa aparece aí com a roupa diferente, com tatuagem, as coisas. A gente tem que vigiar o pensamento. Já começando, tem esquisito, né? Puxa vida, a pessoa faz isso, faz aquilo. Então, é danado, né? Pensamento é um bichinho danado. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que ela. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se foste duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Gente, é cada história, né, que a gente vê na família, assim, de irmãos que não se dão mais, não se perdoam, não se falam. Né? É jogo duro, né?
Mas acontece. Que não fala com o pai, que não conversa com a mãe, vai ver tudo bobagem. Né? É algo para a gente meditar bastante, realmente. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconhecereis que foste o agressor, né? Aí botei um casalzinho aí tendo aquela DR, né? Que é muito comum, né? É algo muito interessante. Quem começou a confusão? A gente nem lembra, né? Quem sabe se nessa luta que começa por uma afinetada e acaba por uma ruptura, quantos casamentos hoje em dia têm acabado, né, com a de pequenas coisas? Não foste quem atirou o primeiro golpe. Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Eu lembro muitas vezes a gente ouvir, né, que a gente deve tratar os nossos familiares como a gente trata uma visita quando chega na casa da gente, né? E às vezes a gente acostuma, né, com a pessoa, e às vezes fala coisa que não quer falar, cria briguinha por causa de bobagem, né? Isso muitas vezes destrói, né, um relacionamento que poderia dar ir muito bem, né? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal e se mostrar excessivamente suscetível, razão de ser de mais indulgentes, e para não vos tornares merecedores da invectiva que lhe lançaste. Admitamos que em tantas circunstâncias fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represário e que não fizeste degenerar sem querer agravo, o que houvera podido cair facilmente no óbvio? Quantas vezes o silêncio ajuda a evitar muita confusão? Aprender a contar até 10, né, antes da gente responder. E às vezes a gente precisa de um dia, de uma noite de sono para poder deixar que aquilo passe, né? A gente pode ser aquele ponto onde aquela história de que onde um não quer, dois não brigam, né? Aquele que não quer conflito, que não quer confusão, né? Que tem a humildade de se calar, né? Onde isso ajuda no relacionamento na família, né? Admitamos finalmente que de nenhuma censura nos reconheceis merecedores, vós sois crementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: ao perdão dos lábios e o perdão do coração. A pessoa diz que perdoou, mas deixa aquela parede fria, né? Aquela distância, né? Que não perdoou verdadeiramente. Né? Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. A gente muitas vezes assim, né? Perdoa a pessoa, mas quer que a justiça de Deus seja feita, né? E quer que aconteça logo, quer assistir o outro se lascar. Né? Isso não é perdão, né? Perdão realmente verdadeiro é quando você esquece mesmo o mal, né? Quanto nos dizem, perdoo, e acrescenta, mas não me reconciliarei nunca, não quero torná-lo a ver em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos levará em conta, visto que Deus não se satisfaz com a aparência.
gente tem que expurgar da cabeça da gente, né? Esses dias eu estava ouvindo. A gente, quando fica lembrando, né, das ofensas, tem um negócio chamado ressentir, né? Ressentimento. O que é ressentir? É você sentir de novo toda aquela situação desagradável que você passou. Daí a importância da gente conseguir esquecer, para perdoar de verdade, meu pai, nem ressentir. Porque toda vez que a gente lembra de uma coisa menos feliz na nossa vida, a gente vive aquilo de novo. E os médicos dizem que até a formação de presença de adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, você gera cortisol, você gera uma série de coisas ruins para o organismo quando você lembra de situações difíceis. Então, quanto menos a gente comentar, lembrar dessas coisas, evitar comentar, evitar reviver aquela situação, melhor para nós. Estou dizendo que, por exemplo, eu consiga fazer isso, muitas vezes não consigo. Aí volta a cena do crime, né? Vamos chamar assim. Vivo tudo aqui de novo, sinto aquela tristeza, sinto aquela. Para que isso, né? O perdão, isso adoece a gente. Então é importante. Nós vamos conseguir fazer isso do dia para a noite? Eu tenho certeza que não. Mas se a gente tiver a vontade realmente de viver, né, de trazer esse perdão verdadeiro para a vida da gente, que ter o perdão cristão mesmo, como Jesus nos ensinou, puxa, que vitória, né? Que coisa boa para nós. Terminando, já está chegando no finalzinho, né? Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras de si maluco. Então não tem jeito, perdão é algo que tem que nascer. O esquecimento completo, absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Eu lembrei dessa passagem, né, que Jesus, passando por toda aquela situação de sofrimento, ele eleva o pensamento ao Pai e pede perdão por nós, por não sabermos o que estávamos fazendo. Ele está intercedendo por nós junto a Deus, para que a misericórdia de Deus atue sobre a humanidade, ao invés da justiça divina. Gente, nós vivemos até hoje sobre a misericórdia divina. Se fosse aplicada a nós a lei, nós, tanto que nós já erramos, Nossa Senhora. Bom, essa é a mensagem de Paulo, né? As instruções dos Espíritos, é o Paulo que nos traz essa mensagem, né? O apóstolo. E essa mensagem aconteceu em Lyon, em 1861. Muito bem. Faltam 2 minutinhos. Semana que vem, se alguém tiver alguma dúvida, né? Isso aqui, desculpe, né? O título está errado, esse título aqui, né, sobre essa questão do perdão que nós estudamos agora. Aí, semana que vem, a gente faz isso. Ô, Nilson, você não quer fazer a oração de encerramento para mim, não? Não, faço sim. Agradecer esse momento. Próximo estudo? Tá, você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Não tá, a voz não está falhando? Então eu vou fazer. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Cristo Jesus, nosso irmão, amigo de todas as horas, que possamos estar presentes sempre nesse estudo, aprendendo, com muita gratidão, com muita alegria no coração, todos esses temas do Evangelho que a gente precisa ler muito e estudar para poder praticar. E agradecer os nossos amigos que estão sempre dispostos a nos ajudar a dar as aulas, e todos os amigos que aqui também se reúnem. Cada coraçãozinho que está aqui é uma força muito grande para nós, para todos nós, e aqueles que também
nos rodeiam. E levamos, então, nossos pensamentos, sentimentos a Deus e oferecemos ao irmão mais necessitado que possa estar na sala 1 e possa ser beneficiado com a oração do nosso Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos nossos devedores e ofensores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos todo qualquer mal, que assim seja. Aí o Edu tá aí, que seja bem conduzido o próximo estudo, viu, Edu? Que Deus abençoe você e te ampare também, tá? Muito obrigado. Só um segundinho que eu vou fechar a porta aqui.